Nós nos alegramos pela presença de vocês. Chuva caindo, coisa boa. As pessoas procuram um lugar vago, né? Para a gente poder acompanhar, né? Então hoje, sexta-feira da Paixão do Senhor, na tradição popular, é um dia muito forte. Às vezes a gente foi acostumado pelos pais, eles na reta intenção de que a gente fosse formado nesse espírito religioso, na santa tradição, a respeitar esse dia de maneira total, não fazer nenhuma atividade. De fato, é um dia para a gente fazer um retiro espiritual. Não sei se vocês comportaram desta maneira, mas eu particularmente fiz um retiro lá em casa, assistindo pregações nos canais católicos, o Papa, várias falas de vários padres. E aí, meus irmãos, nós vamos nos abastecendo das coisas que elevam-nos, sobretudo nesse momento de pandemia, onde a gente está com muito medo de ser contaminado, alguns já no segundo momento da reinfecção e com medo de ir para um hospital. Por isso, nós devemos alimentar o nosso espírito, a nossa psique, com escritos que nos ajudam a manter-nos de pé, totalmente confiantes, como Jesus fez o caminho doloroso da cruz, e nos momentos mais difíceis, mais dolorosos, ele sentia a presença forte de Deus. Alguém comentava, alguém dizia assim hoje numa pregação: onde está Deus no meio de todo esse momento de pandemia? Deus está na UTI com aquele que está lá. Deus está no médico, na equipe médica, cuidando. Deus está num familiar que está ali sofrendo. Deus está naquele que não está medindo esforços para salvar as pessoas. Foi assim com Jesus. Deus estava lá, silencioso. Nós temos que olhar e perceber a ação de Deus no cotidiano da nossa história, porque Deus, Ele age assim. Ele age através de mãos, de braços, de colo, de pessoas que Ele coloca na nossa vida. É assim que Deus age. Ele, para vir até nós, Ele não veio direto. Ele contou com Maria, Ele contou com José. Era tão fácil Deus descer ao mundo já formado, mas Ele se fez presente na história de modo escondido, velado, porém
era uma presença autêntica. Nessa Sexta-feira Santa, a gente que está aqui na igreja agradece a Deus por ter nos dado a oportunidade. Quantos em casa estão dizendo assim: eu queria estar lá? Alguns estão velando parentes, alguns estão de luto, alguns estão cuidando, outros já com o vírus, tentando sair dessa situação. Por isso, a nossa atitude é de comunhão com esses irmãos e irmãs que não podem estar conosco. Daqui a pouco, na oração universal, acrescentou-se até uma prece por aqueles que estão contaminados com o Covid. A igreja, ela reza a vida do povo, a vida dos seus filhos e filhas. Jesus, ele é levado de lá para cá no seu julgamento. Olha só, eu queria dizer que Deus se deixa levar. Jesus tinha poder para acabar, para aniquilar os inimigos dele ali. Pilatos, Judas, os soldados, o exército. Por que ele não fez? Santa Gemma Galgani perguntou para Jesus, uma mística, perguntou para Nosso Senhor: quem foi que te matou? Ouve a resposta: foi o amor. Resposta estranha, né? Foi o amor. O amor por nós. Esse amor que exigiu um gesto radical, um ato sofrido, a paixão e a morte. Na vida da pessoa humana, somos chamados muitas vezes a nos sacrificar por amor. Você que é marido, você que é esposa, quantas vezes você, pelo matrimônio, pela promessa dita, você se sacrifica por aquele que você disse sim diante do altar, aquele filho que você acolheu um dia. Por amor você cuida do seu pai, da sua mãe, idoso, doente, fraco. Por amor, nós, padres, nos entregamos numa doação total no serviço do Santo Evangelho na igreja. Por isso Jesus responde para Santa Gemma Galgani: foi o amor. Se não encararmos a vida como compromisso, como dom, e um dom é um presente, e um presente é alguém que lembra de você e te oferece, e você acolhe, e você guarda, você usa com muito gosto. Pois é, Jesus assumiu para valer a vida conosco. Ele não precisava passar por isso, mas se ele não o fizesse, o inimigo continuaria nos escravizando e nós continuaríamos nas trevas. Então, esse ato de Jesus é em vista de nós, é por causa de nós. Às vezes a gente não entende, né?
não entende. Mas quando a gente olha para o universo e tenta compreender que não existe explicação para tudo o que foi criado de forma bela e organizada, aí a gente tem que se render e dizer: Deus está por detrás de toda essa beleza. E aí a gente vai ao Salmo 8 e a gente encontra lá a narrativa onde diz que a obra-prima da criação de Deus é o ser humano. Que maravilha, que bênção, o ser humano. E o texto diz que foi criado à imagem e semelhança dele. Por isso que nós somos obra-prima. Por isso que aquele que está idoso em cima de uma cama, ele é uma pessoa muito amada por Deus. O mundo valoriza você enquanto você produz. O padrão de valorização da pessoa humana para o mundo é se você dá lucro, é se você é belo, é se você preenche as exigências dentro de um critério que não é o de Deus, como nos lembra Isaías: os vossos caminhos não são os meus, e os meus pensamentos não são os vossos. Um pai capaz de amar indistintamente cada pessoa. Por isso, você sempre, quando reza, você deve buscar sentir esse amor de Deus na sua vida, que se termina na cruz. Muito forte a resposta de Jesus a Santa Gema: foi o amor que me matou. Você é capaz de abrir mão de situações que lhe dão prazeres na vida, em vista de alguém que você escolheu para ser seu esposo, sua esposa? Não é isso? Jesus é comparado ao noivo, o noivo, e a noiva é a igreja. O que é que o noivo faz? Ele acolhe, ele abraça, ele ama a noiva. Assim é Cristo, como diz Paulo: amou a igreja, deu a vida por nós, e Ele quer apresentar esta igreja ao Pai sem ruga e sem mancha. Por isso, amados e amadas, cada um aqui tem esse compromisso de, olhando para Jesus crucificado, se perguntar e ao mesmo tempo extrair essa resposta: foi por mim, mas como eu? Por mim, pessoa humana, não por mim singularmente Ronaldo, mas porque eu sou pessoa humana, e Jesus ama a nossa humanidade. Cada um foi pensado por Deus, cada um foi desejado por Deus. Cada fibra palpitante que existe no meu corpo foi Deus que teceu, foi Deus que formou e me deu condição de eu nascer.
É Ele que nos move, é Ele quem nos sustenta, é Ele que tem o poder de ligar e desligar a torneira da existência humana. Por isso que a igreja, ela é contra a eutanásia, que é você antecipar a morte da pessoa, mesmo que foi considerado uma doença que não tem cura, mas você deve dar os paliativos para que na hora de Deus Ele vem, como diz Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não tenho poder para fazê-lo, somente Deus, porque eu não criei absolutamente nada. Eu apenas me coloquei diante dele, você mulher, e Deus foi lá e fez germinar dentro de você um serzinho que nasceu, que gerou e nasceu, deu à luz e cresceu, e hoje é um ser humano. Olha aqui esta assembleia, eu fico às vezes refletindo o movimento das pessoas na cidade. Cada um aqui colaborou com Deus, está colaborando na obra da criação. Cada pessoa que trabalha no comércio, em qualquer instituição, cada um de nós aqui temos um histórico de vida. Cada um educa o seu filho, e aí o seu filho, o filho do outro, o filho do outro, forma uma comunidade. E essa comunidade, ela precisa dos favores de cada um. E aí que beleza, aí constitui a sociedade, a igreja. Isso é fantástico. Os filhos de vocês, né, estão crescendo como nós crescemos um dia. Estamos aí colaborando de modo que agrade a Deus nossas ações. Cada um tenta dar o melhor na construção do seu filho, para que ele, quando estiver na hora certa, como diz Paulo, na plenitude dos tempos, na hora exata, ele possa ser presença na comunidade, na sociedade, uma presença que glorifica o Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, Jesus se deixa ir até Pilatos. Veja só a ação de Jesus. Se deixa ser julgado, deixa ser traído, deixa ser crucificado, em vista do resgate nosso. Não é verdade? Tem gente que não quer se sacrificar para que seu filho tenha qualidade de vida em todos os sentidos, mas sobretudo psicologicamente, espiritualmente. Eu vejo com tristeza pessoas que estão com os filhos em casa, vão em todos os lugares, mas não vêm à igreja. Que ser humano está sendo formado dentro de sua casa? Tem gente nesta hora, jovens, moças, rapazes, adolescentes, que estão em casa, no Instagram, no celular, no videogame. O ser humano, depois que ele passa de um tempo, ele dá trabalho para você colocar dentro dele aquilo que era para ser colocado na infância, na adolescência. Vai ensinar um jovem a rezar. A biopsicologia diz que o jovem a criança tem que ir para a escola na tenra idade. Está aberto os neurônios para captar. Ela aprende a nadar pequenininha.
ela aprende línguas. Nós adultos temos dificuldade de aprender línguas. A criança, um adulto, um jovem de 13, 14 anos, se você não trouxe ele para a igreja desde a gravidez, ele vai pular longe quando você falar que ele tem que vir para a igreja, porque ele não foi se desenvolvendo, tendo a igreja como parte da construção dele. Então hoje, muitos pais estão chorando amargamente, porque o filho está dentro de casa, come, dorme, estuda, fica no WhatsApp, fica na rede social, vai para a rua, vai para a praia, vai para o Corumbau, vai para o Prado, vai para o Muruxatiba, vai não sei para onde, mas ele não vem para cá com você. No dia do seu julgamento, Deus vai dizer para você: pai, seu filho hoje não está aqui porque você alisou a cabeça dele. No dia do casamento você disse assim. O padre perguntou: promete educar seus filhos na lei de Cristo e da igreja? E você respondeu sim. Você foi como papagaio, sim, mas você não pôs em prática. Eu vejo com tristeza parentes meus, amigos. Que espécie de pessoa que vai ser, eu não sei. Aí depois, diante das lutas e labutas da vida, você não é capaz de entender como Jesus deixou-se levar diante daquele processo de julgamento e condenação, e era Deus. Você não é capaz de entender que em meio a todo esse sofrimento, Deus está presente, não é? Muitos hoje estão desesperados, buscando a Deus, mas Deus esteve o tempo todo, mas você não foi capaz de ir, de parar. Mas como é que eu não ouvi a Deus? No momento em que você estava na igreja e ouviu uma pregação, você que está em casa pela internet, justamente, eu quero que Deus apareça por mim, para mim. Aí vai ser difícil, né? Você vai morrer seco, porque o apóstolo Paulo diz que a carne humana não é capaz de suportar a presença de Deus tal como Ele é. Tanto é que a gente o vê na aparência da Eucaristia, mas nós só vamos vê-lo tal como Ele é num corpo glorioso, não num corpo mortal. Se nós não somos capazes de olhar ao meio-dia o sol a olho nu, se um eclipse solar cega-me, eu tenho que olhar com uma lente, o sol, que é uma criaturinha de Deus, imagina o Criador. Ontem à tarde, né? Lá no Itaém, um vento arrasou, torceu todo. Aqui em Itamaraju destelhou casa. E eu dizia que isso não é nem um espirro de Deus, não é nem assim, um soprinho. Deus é tudo. Deus é o ser potente, criador. E às vezes a gente acha que pode tudo, né? Às vezes a gente se curva diante do dinheiro, né? Fulano é milionário, então eu me curvo diante dele. Estou me curvando porque ele se apresenta como rico. E a gente está vendo aí que o dinheiro diante do Covid não está salvando ninguém. Para mim essa doença é muito claro a mensagem. Olha, cuide-se, ame-se.
Desfaça de muita coisa que você está aí guardando, né? Tem muita gente que sofre de distúrbio de acúmulo, né? Você conhece aquelas pessoas que vai guardando coisa, guarda comida na geladeira e vence, vai guardando, vai guardando. Eu conheço algumas, e ela não se dá conta do que ela tem, mas ela tem que guardar, tem que guardar. Não tem espaço no guarda-roupa, não tem espaço na casa, não tem espaço em lugar nenhum. Essa pessoa é doente, distúrbio de acúmulo. Tem muita gente que está assim, e a Covid está dizendo: olhe, cuidado. Aquilo que você guarda, se você partir de repente, quando alguém entrar na sua casa, no seu quarto, vai ver e vai rir de você. Oh, ele não usava esse cordão de ouro. Ei lá, vamos usar. Vamos levar em Mauro Joia para ver se é ouro de verdade. Não é verdade? Vamos usar. Esse carrão que ele filmava, vamos tocar na estrada para Jucuruçu. Vamos. Não é verdade? Essas roupas chiques que a madame não usava, vamos fazer aqui um bazar. E ela comendo capim pela raiz. Boba, bobo. Jesus chama de tolo. Não, olha, eu fiz isso aqui, eu quero mais. Jesus diz: tolo, ainda hoje será pedido conta da tua vida. Amados e amadas, Deus está presente em todo momento. Por isso não adianta muitas vezes você ir para a porta do hospital, gritar, clamar, não é? Porque você não foi capaz de perceber a ação de Deus na sua história. E hoje você grita e Deus diz: mas eu estava presente, não vou alterar o meu modo de agir, porque seu pai está morrendo, seu parente, você está gritando. Eu estive lá, silenciosamente, até naquele... Senhor, quando foi que nós te encontramos, te vimos? Sim, eu estive lá. Quando alguém batia na tua porta, pedia e você dizia que não tinha, era eu, não é? Era eu. Então é muito forte. Eu meditava hoje o que dizer para a minha comunidade sobre este evangelho, porque a gente escuta ele a cada 3 anos. Já é uma repetição. Tem 3 anos que eu estou aqui. Mas eu meditava sobre esse Deus que permite ser levado de um lugar para outro, ser julgado, ser condenado, ser crucificado, sepultado. Olha aí. E a gente acha que Deus não. A gente acha que Deus tem que afastar a tempestade, a gente desmatando, a gente só fazendo capim para criar boi, fazendo represa onde não deve, enchendo o paiol de não sei o quê, né? Sendo mesquinho nas nossas ações, não usando da liberalidade, da generosidade. É, meus irmãos, é assim, um Deus que se deixa ir. Então a gente acha que Deus tem que curar meu pai que está lá morrendo, mas meu pai fumou a vida inteira, o pulmão está detonado e hoje eu quero que, né, Deus, eu quero que Deus pare a tempestade e eu não assuma minha parcela de culpa, que eu colaborei para que o calor entre no inverno e não tenha frio, as estações mudam. As pessoas dizem: mas por que está calor? Já estamos no mês de abril, estamos calor de dezembro. Alguma coisa aconteceu para mudar, não é verdade? A ganância do homem, não é? Achando que pode tudo. Deus diz assim, Deus disse para Moisés assim: eu sou aquele que sou. Aliás, Deus não muda. O que está em Hebreus 13:8? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Nós que mudamos, não é? O nosso comportamento. Por isso, voltando para casa, medite. Deus não tem que resolver nenhum problema para mim. Não tem, Ele não tem obrigação nenhuma. Primeiro Ele criou o universo belo e me colocou lá, no paraíso. Olha, fica aqui, tem tudo o que precisa. Lá veio o inimigo e disse: olha, a coisa pode ser diferente. Ele não falou a verdade. E aí, vocês sabem a consequência da queda do homem. Depois ele resgata através de Jesus. E a gente continua insistindo, às vezes, colocando o nosso pé nas pegadas de Adão. Amados, o Padre Léo dizia: Deus não tem que resolver meus problemas. Não é verdade? Deus não tem que me curar de um câncer ou de outra doença. Ele vai curar se Ele achar que eu sou merecedor. Mas eu nasci, o que é que diz o Salmo 50? Em pecado minha mãe me concebeu. E eu nasci de pecador. Eu aprendi a fumar, eu aprendi a beber. Não é verdade? Eu não me cuidei. E aí, de repente, eu me vejo numa situação onde eu coloco Deus contra a parede e Deus tem que me servir. Engraçado isso, né? Campanha do milagre urgente. Eu digo para Deus que o milagre tem que ser urgente, na hora, no dia. Ué, eu coloco o Criador contra a parede e Ele tem que servir a mim? É um equívoco aí. Eu sou criatura, Ele é o Criador. Eu sou o servo. Então, para nossa reflexão, nós devemos entender que Deus, Ele nos surpreende. Por isso, aprendamos a acolher esta presença de Deus no meu dia a dia, na alegria, na dor, no sofrimento. Quando nasce uma criança, a gente fica alegre. Que beleza, que bonito, é para alegrar mesmo. Poxa vida, Deus acredita na minha família, Ele me deu um bebê, nos deu um bebê. No dia que morre, todo mundo, a gente diz, chora. Ah, meu Deus, porque hoje me ligaram, Padre, Rosa morreu. Eu falei, glória a Deus. A mulher levou um susto, Alcenira. Mas por quê? Eu falei, Rosa estava com 101 anos. Rosa foi jogada fora. Rosa estava passando fome. Você lembra quando a senhora trouxe Rosa para sua casa, fez um quartinho no fundo, acolheu Rosa, Rosa comia o que alguém dava. Rosa tinha 92 anos, da igreja cristã no Brasil. Depois nós acolhemos Rosa no lar de idosos em Caravelas. E Rosa hoje mora com 101 anos e vocês estão chorando. Eu, hein? Queria eu ter a saúde de Rosa. Rosa foi maltratada pelas sobrinhas. E uma pessoa, um casalzinho de velha, acolheu Rosa. Depois não aguentou, levamos para o lar de idosos. Deus presente na vida de Rosa. E hoje Rosa partiu lá no lar de idosos de Caravelas, onde eu trabalhei 3 anos incansavelmente, né? No lar de idosos de Caravelas. Assumi como nosso, dei um nome, coloquei câmara para vigiar os idosos, fiz capela dentro do lar dos idosos.
para dar dignidade aos velhinhos, não é? Olha aí, Deus está presente no meio da história. Então, quando vem a morte, Deus também está nos visitando. É morrendo que se vive para a vida eterna. Que você cuide da sua vida para você viver 101 anos como Rosa. Mas se você bebe Coca-Cola no almoço e na janta, se você come igual um cavalo, não faz exercício, não vai ao médico, você não vai viver 101 anos. Mas Deus está dizendo: eu estou com você. O que Jesus disse? Eu termino aqui. No mundo tereis o quê? Tribulação, mas tendes fé. Eu venci, e vocês comigo também irão vencer. Comigo, não sozinho. Não sozinho. Então, amados e amadas, Deus coloca isso no meu coração. Digo para vocês, e hoje eu não vi televisão de outro canal a não ser pregações em canal católico. O dia inteiro sozinho na casa paroquial. Então não são palavras minhas, são palavras que Deus manda pregar. Se eu tivesse visto novela, jornal, ligado rádio, talvez eu chegaria aqui, mas eu fiz um retiro espiritual no dia de hoje. Eu vi muita gente postando canjicão, panelas de muqueca, e eu dizia: hoje é dia de penitência, não é dia de encher a pança. As pessoas invertem as coisas, né? Invertem as coisas. Viu que o mundo está indo na contramão, né? Panela de canjicão, né? Mara que deu uma diarreia, né? É verdade, gente. Hoje não é dia de comer. Hoje é dia de você olhar para a cruz. Você não é capaz disso? Quem que ensinou que hoje é dia de comer, comer e comer? Olha a cruz. Olha Maria, a via sacra que nós meditamos. Não somos capazes de gestos que nos educa, que nos corrige. Por isso que o país está essa confusão. Governar um povo indisciplinado num país continental, onde cada um quer que a sua verdade prevaleça, é muito difícil. Várias vozes, e Jesus contempla do lugar onde ele reside e chora sobre o mundo. E ele diz: mas eu já fui lá, já dei a minha vida. Eles conhecem a história e insistem em fazer o contrário. Deus chora conosco. O Padre Léo dizia: Deus não tem que resolver meus problemas, mas eu tenho que pedir a Ele que me dê sabedoria para eu sair do atoleiro que eu me entrei, e força, e força. Esses dias alguém entrava com um carro no mar, na areia, e esqueceu que estava a hora da maré subir. E quando a maré subiu, pegou o carro. E alguém dizia: ah, eu rezei, pedi a Nossa Senhora que nos tirasse de lá. Falei: coitada de Nossa Senhora, né? Acho que nessa hora ela nem, né, não tem aquelas mensagens que alguém manda que você ignora, que é só gente interesseira.
Tem gente só entra no seu WhatsApp interessado, né? Em que você quebra o galho. Eu simplesmente ignoro, né? Tem gente que nunca me deu uma boa noite. Aí aparece lá, boa noite. Eu olho, passo reto. Já vem aí um pedido de quebra-galho, uma situação, né? E para Deus também é assim. Você nunca rezou, nunca se prostrou diante do Santíssimo. Aí de repente você é como aquele filho, né? Se ele é trabalhador, se ele é honesto, se ele é carinhoso, se ele beija o pai, se ele tira o sapato do pai, se ele leva a toalha para o pai, se ele abre a porta do carro para o pai, se ele lava o carro, se ele, né? Mas eu passei num lugar, tinha um filho com o pai, pobrezinho, o pai lá no mar com a rede e o filho ali junto com o pai. Que amor, né? A profissão do pai é pescador e ele junto ali. Olha que coisa interessante. Uma profissão difícil, o filho ali junto, o adolescente. Esse pai morre de amor por esse filho. O coração se derrama. Assim Deus é esse pai. Para com você, filho, filha, faça por merecer o carinho de Deus. Santa Teresa diz: Deus se derrete de amor por uma alma totalmente entregue a Ele. Totalmente entregue a Ele, né? Deus se derrete de amor. Deus é esse Pai. Por isso que Ele acolhe Jesus totalmente. Por isso que no terceiro dia Ele manda a força do alto e o Espírito Santo invade aquele túmulo, naquele corpo sem vida, e devolve a vida plena àquele corpo, porque o Filho se entregou. Ele não se rebelou. Olha, pai, está difícil, vamos deixar para lá, entendeu? Não quero seguir. Foi fiel até a morte e morte de cruz. Tenhamos que ser fiéis também, minha gente, até a morte e morte de cruz. Vocês acham que eu falei demais? Falei não, né? Vocês ficaram o dia inteiro em casa, comendo canjicão, né? Então agora é hora de ouvir a palavra, né? Para que nós possamos sair daqui fortalecidos, animados, apaixonados pela nossa religião, pela nossa igreja. Somente ela celebra essa ação litúrgica hoje: paixão, morte de Cristo. Amanhã a vigília, amanhã a expectativa da ressurreição. No relógio dos judeus, Jesus, neste horário, já estava sepultado. Aí a expectativa, né? Sexta, sábado e domingo, para a promessa se cumprir da ressurreição. Que Deus nos ajude. Amém.